Shalom, amigos, shalom, irmãos. Estamos mais uma vez neste local para trazermos mais uma palavra, mais uma porção da palavra do Eterno para o meu, para o seu coração. Estamos em mais um estágio da Techuvá, 13º estágio, onde estaremos neste momento meditando no capítulo de número 33 e no versículo 16 de Números, Bamidbar, onde nos diz o seguinte: partiram do Sinai e acamparam-se em Kivrot Hatavar. Partiram do Sinai e acamparam em Kivrot Hatavar. Amém? Bendito seja o nome do Eterno. Meus queridos irmãos, Kivrot Hatavar tem um nome, é conhecido por um nome meio esquisito, podemos dizer assim, um nome terrível, pois Kivrot Hatavar significa túmulos da cobiça. Túmulos da cobiça. Por que Kivrot Hatavar recebera este nome? Receber este nome porque foi exatamente neste local, nesse lugar, que muitos morreram, muitos israelitas, não só dos israelitas, mas podemos dizer um povo misto, que ali tinha muitas misturas, povos junto com Israel. Ali, exatamente naquele local, muitos povos morreram, pois que cobiçaram as carnes do Egito. Isso soou aos ouvidos do Eterno como algo muito terrível, como algo muito abominável, algo muito desagradável, pois que o Eterno estava cuidando do seu povo, de todo o povo no decorrer da caminhada, no decorrer da trajetória. E quando chega em Kivrot Hatavar, o povo se lembra das carnes do Egito, das cebolas, das comidas, dos pepinos. E o povo, meus amados, começaram a murmurar. O povo começou, meus irmãos, a reclamar do maná, conhecido como man, né? Man, que era o maná, era a alimentação que o Eterno estava concedendo para o povo. O povo não estava passando fome, o povo estava muito bem alimentado pelo Senhor. Mas o povo, um ato de rebeldia, de ingratidão, começou a reclamar, começou a falar mal dessa alimentação maravilhosa que o Eterno estava lhe concedendo. E a palavra do Senhor nos diz que eles então, os seus corações começaram a cobiçar as carnes do Egito, começaram a cobiçar a alimentação do Egito. Eles lembravam que no Egito, embora submetidos à escravidão, eles comiam, bebiam sem esforço nenhum, em abundância, segundo eles. Comiam praticamente de graça, segundo as suas mentalidades. E a palavra do Senhor nos diz que eles começaram então a reclamar, começaram a murmurar do alimento que o Eterno estava provendo para eles. E sendo assim, começaram a cobiçar a grandeza do Egito e suas facilidades. Em outras palavras, eles não queriam
viver, podemos dizer, não queriam viver uma vida com regras. Sim, eles não queriam viver uma vida com regras, sem mandamentos, ou melhor, uma vida com mandamentos. Não queriam viver uma vida com regras. Eles queriam viver sem regras. Eles queriam andar, caminhar, viver sem regras, sem regulamentos. Em outras palavras, sem Torá, sem a lei do Eterno. E aí, meus irmãos, o Eterno então ficou muito irado com o seu povo. A palavra do Senhor nos diz que ali morreram muitos, muitos caíram por terra, muitos desceram à sepultura ali mesmo, porque haviam recebido a lei há pouco tempo atrás no Sinai, e agora estavam desprezando esta lei. Eles tinham aceitado a lei, mas agora estavam desprezando, preferindo viver sem lei, sem mandamentos. Meus amados, isso nos chama a atenção, porque assim como Israel chegou até aquele estágio, ou até este estágio, o 13º estágio, chamado de Kivrot Hatavá, e ali, meus amados, cometera este grande pecado diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso, e assim teve a sua justa retribuição. Isso nos chama a atenção, nos fazendo entender o perigo, de nós que também recebemos um chamado do Todo-Poderoso para viver uma vida de regras, debaixo da lei do Eterno. O que são leis? Leis são instruções. Assim também nós que recebemos a lei do Eterno para vivermos de forma instruída, de forma regulada, Aí está o perigo. Nós vemos aqui o perigo de nós queremos andar de acordo com a nossa vontade, queremos andar segundo os propósitos do nosso coração, segundo os desejos do nosso coração, segundo os desejos deste mundo, querendo viver uma vida de libertinagem, uma vida sem leis, uma vida sem regras, não querendo obedecer nada do que é determinado pela lei do Senhor. O perigo disso tudo, meus amados, é também corrermos o risco de sermos mortos, de sermos eliminados pelo próprio Deus, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, sabemos que Ele é amor, Ele é misericórdia, mas também as Escrituras dizem que Ele também é fogo consumidor. Ai daqueles que caem na mão do Deus vivo. Então, meus queridos, vivemos um tempo em que as pessoas estão querendo viver sem leis. As pessoas querem cobiçar as coisas desse mundo, querem viver de acordo com este mundo e não querem viver de acordo com a vontade do Eterno. Mas que nós possamos, meus irmãos, diante desse texto, entender que a lei do Senhor, ela continua. Os mandamentos do Senhor não foram abolidos. Como ouvimos muito dizer que a lei do Eterno foi abolida. Não, meus amados. Eis aí um engano, eis aí um grande equívoco, porque a lei do Eterno ela não foi abolida. Pelo contrário, ela não foi abolida. Quando nós falamos disso, nos lembramos do capítulo 16 de Lucas, mais precisamente dos seus versículos 15, 16, do 14 ao 18, onde nos fala que a lei e os profetas até João. E as pessoas interpretam muito errado
muito mal interpretado esse texto, pois que a lei e os profetas não encerraram em João, não terminaram em João. Pelo contrário, elas não finalizaram em João, pelo contrário. A partir dali, ou seja, a partir de João, a lei passou a ter um sentido mais pleno. Isso porque Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, ele não veio para abolir a lei, não veio para abolir a lei, jamais, mas ele veio para planificar a lei, ou seja, fazê-la tornar mais plena. Por quê? Porque, meus amados irmãos, por que elas não encerraram em João? Por que elas não finalizaram em João? Porque a partir dali tornou-se mais plena? Foi exatamente porque tornou-se mais plena porque aquele de quem as Escrituras sempre testificaram, agora ele já estava ali pessoalmente. O próprio Yeshua, de que a lei muito testificou, estava pessoalmente entre os homens. Então, a lei que outrora era somente, podemos dizer assim, pregada, falada de Yeshua, agora estava pessoalmente entre os homens. Então, meus queridos, que possamos entender a palavra do Eterno. Precisamos, meus irmãos, compreender que o Eterno tem leis para o seu povo. O Eterno tem leis para os seus escolhidos, para os seus filhos. E todos precisam obedecer essas leis. E não viver murmurando, reclamando, falando mal. Esta não é a vontade do Senhor para nós. Esta não é a vontade do Eterno, que eu e você vivamos reclamando, murmurando. Pelo contrário, a vontade dele é que nós obedeçamos às suas leis, aos seus mandamentos e andamos de acordo com a sua vontade. Não podemos querer viver de acordo com as facilidades dessa vida. Viver sem lei, sem Torá, é querer viver as facilidades desta vida. Sem luta, sem provas, sem dificuldades. Sem alguém para estar regendo a nossa vida. Esse é o papel, essa é a posição dos ímpios. Querem viver sem regras, querem viver fazendo o que bem querem. Mas os verdadeiros filhos do Eterno não andam sem regras. Andam debaixo de lei, debaixo das instruções do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, que possamos guardar a lei do Eterno, guardar os mandamentos do Senhor e não murmurar, para que também não caiamos, meus irmãos, nesse túmulo, chamado túmulo da cobiça, e sejamos mortos por causa da nossa cobiça. Amém? Amemos a lei do Senhor e tenhamos prazer nela de dia e de noite, que possamos estar meditando, para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. O Eterno abençoe sua vida. Tenhamos, meus irmãos, uma Shavua Tov, uma semana de bênção, uma semana de paz na presença do Eterno. Amém? Fique na paz, na shalom do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador.